A minha família não vai fracassar. Estamos começando mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos os nossos telespectadores com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele é apresentado todas as quintas-feiras, a partir das 22 horas, aqui no canal 38, e ele tem a responsabilidade do DEFADEM. O DEFADEM é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró, que tem procurado trazer uma palavra de reflexão para as famílias, para os casais, de uma maneira geral. Hoje nós iremos falar sobre o tema Por que os casamentos acabam? Nós vivemos dias difíceis, onde o número de separações, divórcios, cada dia mais aumentam, e nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema Por que os casamentos acabam? Nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltaremos logo mais com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. O tema que nós escolhemos para conversarmos hoje é exatamente por que os casamentos eles se acabam. O Senhor Jesus ele expressou dizendo aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Deus uniu o homem, disse lá no princípio, Deus uniu o casal que ele havia criado, e o projeto de Deus, o plano de Deus, foi unir esse casal e que eles pudessem viver até que a morte separe. Aí porque Deus, então, ele disse que ele abençoou e disse, vocês cresçam, vocês multipliquem, vocês encham a terra, vocês sejam uma bênção para a sociedade, uma bênção para as famílias, os lares. Vocês sejam abençoados. Nunca se separem. O que nós observamos é que todo o relacionamento humano ele precisa de ser cultivado, de ser alimentado, né? Precisa de um cuidado especial. Precisa ser priorizado para que se mantenha exatamente esse relacionamento, ele se mantenha forte, para que esse relacionamento ele perdure o tempo todo.
Há necessidade de um cuidado especial quando nós nos casamos, nos unimos, se faz necessário esse relacionamento com o projeto de que nunca venhamos a terminar. Caso contrário, quando não existe esse cultivo, esse cuidado, né, esse relacionamento ele estará com certeza fadado ao fracasso e terminará, como nós observamos, rapidamente, deixando para trás, vamos dizer assim, um rastro de infelicidade, de mágoas, de ressentimentos, que com certeza esse casal jamais ele pensaria que fosse assim acontecer naquele relacionamento que foi tão bonito, foi tão empolgante naqueles primeiros dias de casado. Mas é interessante que haja o cuidado do casal. Esse princípio, ele aplica-se a qualquer tipo de relacionamento humano, que seja entre marido e mulher, que seja entre pais, filhos, amigos, namorado, ou casados. Então, esse tipo de relacionamento é aplicado a qualquer tipo de casais, que seja qualquer tipo de relacionamento. Agora, em se tratando de casamento, parece que o peso da responsabilidade de nutrir o relacionamento, né, ele se torna ainda maior, porque na maioria das vezes os efeitos eles serão com certeza sentidos por outras pessoas além do casal, ou seja, ele se estende aos filhos, se estende aos nossos vizinhos. Os estragos, eles contaminam aqueles que estão ao nosso redor. É a importância que temos de tratarmos, de viver uma vida, um relacionamento adequado, ajustado, sempre pagando preço, renúncia, porque para se viver bem em qualquer relacionamento tem que haver renúncia, perdão, reconciliação, respeito. Os casamentos, eles terminam por, vamos dizer assim, inúmeras causas. Mas as causas reais, elas não mudam muito. As desculpas são as explicações que são dadas para o fim do relacionamento. Já as causas são as atitudes que foram tomadas ou omitidas ao longo do relacionamento que culminaram na separação. As desculpas são as explicações. Foi por causa disso, por causa daquilo. Ela era assim, ele era assim. Já as causas são exatamente relacionadas com as atitudes que nós tomamos com relação um ao outro. Quando nós nos omitimos a fazermos alguma coisa, a desculpa mais comum e muito frequente nos dias atuais, o amor acabou. Não amo mais aquela pessoa que eu amava. O amor acabou. Nos aconselhamentos nós encontramos homens e mulheres que dizem, não sinto mais amor. O amor, gente, ele não acaba assim. O amor, ele é um sentimento tão forte e tão poderoso que quanto mais se dá, quanto mais se ama, mais se tem.
Se o amor acabou, algo, vamos dizer assim, foi feito ou deixou de ser feito para que este amor ele viesse a se extinguir. E as causas, elas são variadas, algumas causas ou razões principais do porquê os casamentos acabam. São muitas as causas. Por exemplo, a falta de respeito. A gente se observa hoje nos lares que não há mais respeito entre os cônjuges. São agressões verbais, por que não dizer, até físicas. E a falta do respeito, esta é uma razão bastante complexa, por quê? Por conta da sutileza com que a falta de respeito acontece. E aos poucos vai exatamente minando através das pequenas coisas. Nós diríamos que respeitar algo ou alguém significa ter em consideração tratar o outro com atenção. Quando eu respeito alguém, eu procuro tratar aquela pessoa com maior respeito, com maior atenção. Se tratando da esposa, quando há respeito, eu tenho toda a atenção aos seus sentimentos, às suas atitudes, às suas palavras. Elas são consideradas, elas são ouvidas. Porque deixar de considerar os sentimentos e as necessidades do cônjuge, você leva à falta de respeito. E essa falta de respeito poderá exatamente envenenar a relação com tal profundidade que destrói o amor. Outra causa porque os casamentos eles acabam, nós poderíamos citar como a falta do diálogo. A conversa no relacionamento do casal é fundamental. Conversar, nós diríamos que é uma atitude característica dos bons relacionamentos, sejam eles quais forem. Quando ou onde não há diálogo, acumulam-se exatamente frustrações. Pessoas que não conversam são pessoas frustradas. Há falsas, vamos dizer assim, expectativas e falta cumplicidade. Então, o casal, gente, precisa esforçar-se para manter exatamente um diálogo, conversar sobre os mais diversos assuntos, em todas as áreas dos relacionamentos, da intimidade, do dia a dia. Porque nenhum dos dois, vamos dizer assim, possui uma bola de cristal para saber o que o outro pensa, o que está sentindo. É preciso que cada um diga exatamente o que prefere, o que está sentindo, ou o que espera do outro. Muitas vezes a esposa ou o esposo quer que o outro adivinhe o que ele está pensando, o que ele está querendo. Mas isso não é muitas vezes inteligente. É mais inteligente eu chegar e dizer: eu estou querendo abraço, eu estou precisando de abraço, eu estou precisando de mais intimidade,
Eu estou precisando de que você seja mais íntimo comigo. Eu preciso conversar, eu preciso desabafar. Fica mais decente. Quando se conversa, aí há entendimento, existe compreensão. Muitos desentendimentos no relacionamento, no casamento, poderiam ser evitados, gente. Simplesmente se parássemos de achar que o outro tem a obrigação de adivinhar aquilo que nós estamos pensando. Então a falta de diálogo pode ser uma das causas principais porque os casamentos eles se acabam. E quantos casamentos estão se terminando, estão se acabando porque os casais não mais conversam? Não tem mais aqueles encontros, aqueles jantares, aqueles momentos especiais onde vocês podem realmente ali trocar ideias. Gente, casamento dá trabalho. E para que o casamento ele subsista, as intempéries da vida, nós precisamos trabalhar esse relacionamento. Casamento deve ser para valer. Casamento não deve ser uma brincadeira de criança, de adolescente. Não devemos brincar de casar. Devemos casar para valer. Até que a morte nos separe. Nós iremos para um breve intervalo e nós voltaremos logo com o seu programa O Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Ok, estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o tema Por que os casamentos eles se acabam. E entre alguns motivos, algumas causas, nós já falamos sobre a falta
do respeito, falamos sobre a questão do diálogo, da comunicação, do relacionamento. E agora nós vamos falar sobre outras causas, como por exemplo, a falta de amizade. Acaba casamento. Acaba casamento. Vocês são bons amigos? Amigo confia no outro. Amigo se preocupa com o outro. Amigo tem cuidado do outro. A amizade precisa ser nutrida entre marido e mulher. A amizade precisa afiar, vamos dizer assim, precisar afiar a confiança, ou não possa ter certeza de que poderá contar com o outro para qualquer coisa. Eu tenho que procurar manter esse laço de relacionamento, de amizade. Jesus diz: vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando, Jesus falou. O que eu vos peço. Você tem se tornado amigo do seu cônjuge? Você tem trabalhado essa amizade? Amigo, como eu falei, confia. Para nutrir a amizade no casamento, gente, a necessidade de deixar de ser extremamente crítico um em relação ao outro. Nós precisamos priorizar as qualidades ao invés dos defeitos. Precisamos ajudar a fortalecer as fraquezas. E isso que os amigos fazem uns pelos outros. É ajudar nas fraquezas. É fortalecer quando está fraco. É levantar quando está caído. É oferecer o ombro, o ouvido para escutar. Isso é amizade. É você ceder aquilo que... É você usar a empatia para com o seu cônjuge. É você se colocar no lugar dele, no lugar dela. Isso é amizade. É você sentir o que ela está sentindo, procurando dar uma solução, uma resolução naquilo que vocês estão vivenciando. Aleluia! Como é bom ser amigo. Lá fora no mundo, ter amigo é muito bom. Mas dentro de casa é melhor. Você ter uma esposa amiga, você ter um esposo amigo, você ter filhos amigos, filhas amigas, você ter uma família amiga. Isso faz a grande diferença no relacionamento, fortalece o relacionamento, o casamento, e assim faz com que somente a morte venha separar. Uma outra causa importante que acaba o casamento, e ela é muito envenenada, vamos dizer assim, ela é muito felina, que é exatamente a falta de fidelidade. O infiel, a infidelidade. Total fidelidade é necessária, é imprescindível para manter o casamento. O casal deve nutrir a cumplicidade. Todos nós temos ciúmes.
o ciúme zelo. De um para com o outro, de poder confiar no outro, de ter a certeza que ele é fiel. É um muro fechado. Fidelidade não só no sentido de não adulterar, não, mas também no sentido de estar ao lado de seu cônjuge em qualquer situação. Porque quando você se afasta do seu cônjuge em situações difíceis, que ele está precisando, você está sendo infiel para com ele. Você disse: eu prometo, na doença, na enfermidade, em qualquer situação da vida, estar com ele e com ela. No momento que você deixa de estar com ele ou com ela, na situação difícil, você está sendo infiel para com o seu cônjuge. E isso é uma causa de que o casamento pode acabar. Não permitir que fale mal de seu cônjuge mostra sua fidelidade a ele. Não deixar que fale mal dele, dela. Não ficar reclamando de seu marido ou da sua esposa é outro exemplo de fidelidade. Tem homens, tem mulheres que reclamam da esposa, do esposo, que fuxicam, que conversam o que não deve conversar. As diferenças entre o casal devem ser resolvidas entre o casal, com a ajuda do Pai Celestial de Deus. Então, a falta de fidelidade, ela pode acabar um relacionamento, um casamento. Outra causa que nós poderíamos citar, porque os casamentos eles acabam, seria exatamente a falta de romantismo. Sim. Algo assim, é como o romantismo do relacionamento, é como o sangue que circula nas veias, levando oxigênio ao cérebro, e assim dando consciência da realidade. Namorar é essencial para manter o amor vivo entre o casal. Beijar, andar de mãos dadas, demonstrar seu afeto e carinho, isso faz parte, deve fazer parte do relacionamento, não só na lua de mel, nos primeiros dias, não, mas na rotina. Até os seres humanos mais durão, vamos dizer assim, eles precisam saber que é amado. As pessoas duras, fechadas, eles precisam de demonstrações desse amor, que vale muito mais do que palavras. É o abraçar, é o beijar, é o tocar, é abrir a porta para o seu cônjuge entrar ou sair do carro, é colocar na cadeira, puxar para que ela sente. Manter a vida sexual satisfatória para ambos também faz parte do processo de nutrir o relacionamento conjugal. O sexo dentro dos laços do matrimônio é aprovado e apoiado por Deus e serve para aproximar o casal e torná-lo mais íntimo entre si. Faz parte do pacote do romantismo. E isso fortalece o casamento, une o casal, faz com que o casal se sinta mais amado. A falta de romantismo no relacionamento acaba casamento. Outra causa que parece até não ter tanta importância, mas que é uma causa tão importante e que nos dias atuais nós vemos tão frequente nos lares, que é a falta de bom humor. Em um lar onde impera o mau humor,
onde há gritarias e brigas, só pode ser o resultado de um relacionamento entre o casal onde falta o bom humor. Quando não existe o bom humor, existem brigas, gritarias. Rir juntos torna, vamos dizer assim, os fardos da rotina do dia a dia mais leves para ambos, quando nós rimos. E tal efeito, ele será refletido nos outros membros da família. Então a falta de um bom humor na vida, no dia a dia do casal, acaba casamento. Perceba, gente, então, que as principais razões por que os casamentos terminam são exatamente atitudes que deixamos de tomar. São coisas que faltam em nossos relacionamentos. E se faltam, é porque deixamos de colocar. O amor não acaba simplesmente. Nós é que deixamos de nutri-lo com aquilo que ele precisa exatamente para se manter forte e duradouro. E o principal é sabermos que nunca é tarde, gente, para resgatar o amor que está apenas adormecido. Podemos voltar a nutri-lo. E aos poucos ele se fortalecerá novamente. Com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, poderemos tornar nosso casamento forte. Forte o suficiente para vencer as armadilhas que levam ao divórcio. Quais são os fatores fundamentais para o sucesso de um casamento? Eu diria, um relacionamento que dá certo é um edifício que tem que ser construído todos os dias. Todos os dias, veja bem, todos os dias. Quem age motivado pela ira, pela mentira, pela amargura, pela irritabilidade e pela infidelidade jamais é feliz. Veja isto. É a paz que alicerça o amor e não a ira. É a verdade que promove a confiança e não a mentira. É o perdão que traz a reconciliação e não a amargura. É a sensibilidade que permite o diálogo e não a irritabilidade. Enfim, gente, é a fidelidade que garante o relacionamento, que garante que o relacionamento será capaz de durar até a morte, e não a infidelidade. Esquecer estas verdades é um convite ao desastre. Então que Deus te abençoe, que Deus me ajude, que você possa realmente fazer uma reflexão, usando estas causas, esses motivos que acabam casamentos, e procurar trabalhar, respeitar, dialogar, ser fiel, viver bem-humorado, construir esse edifício cada dia. E assim você evitará esse desastre. Você viverá a promessa da palavra de Deus na sua vida, a prática, até que a morte separe. Deus te abençoe, Deus te ajude. Eu vou orar por você, pelo seu casamento, pela sua vida, para Deus lhe abençoar poderosamente. Vamos orar. Deus milagroso, nós te adoramos, Pai. Te agradecemos por mais uma oportunidade, Senhor. Oh, glória de estarmos na tua santa presença, Papai. Abençoa, Senhor, essas famílias, esses casamentos que estão em crise, Pai. Para que eles possam, Senhor Jesus, reconciliar-se, Senhor Deus. Eles possam, Pai, aprender a viverem juntos, Senhor Deus. Reconstruírem, reativar a chama do amor que está frio entre eles. Meu Deus, eu te peço, Pai, abençoa as famílias, os lares, os casais, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus abençoe. Deus da família.
abençoe o meu lar. Deus da família, vem me acabar.